Uma das primeiras consciências que eu pedi na ressonância harmônica, uma das primeiras ondas, se não for a primeira, foi a consciência de Nefertiti e de Akhenaton. Que você tenha em mente a real história, né? A história verdadeira. Porque todos os assuntos, todas as conclusões a que se chegaram em relação a Akhenaton estão deturpadas, né? As conclusões que os arqueólogos chegaram hoje em dia, né, que tem aí de material pra gente, é a mesma conclusão que os sacerdotes de Amon daquela época também chegaram, né? Então vocês já sabem que estamos num planeta, né, dominado aí pelas trevas, que não quer deixar a informação passar, que tentaram de todas as formas apagar a informação de Akhenaton, de Nefertiti, por mais que eles encontrem essa forma de acabar com a luz, eles não conseguem, porque a informação não some. Akhenaton veio preparar o terreno aí para consciência crítica, né, para Cristo. Imagina se ele não tivesse vindo. Se ele, preparando o terreno, já aconteceu o que aconteceu com Cristo, imagina se ele não tivesse vindo, né? Então ele é um grande avatar. Ele veio para balançar o status quo vigente daquela época. Então mexeu em todas as estruturas sociais, né, econômicas daquela época. Porque se eles acreditavam em vários deuses, né, então trabalhava-se com escultura, enfim. Ele veio trazer aí a ideia de que existe apenas um. As pessoas, né, nós, porque o Hélio fala que quem assistiu a palestra de Akhenaton, canalizada, né, por ele, esteve lá naquela época, né, lá em Amarna. Então estivemos todos lá e trouxemos no nosso inconsciente aí um looping do medo, da raiva, da forma tão brutal com que foi encerrada aquela cidade. E a consciência, né, e a onda dos dois vai trazer aí a polaridade yin yang, porque eles eram um casal solar muito forte, que criavam um campo muito forte para fazer tudo o que fizeram, e fizeram muito, embora não é o que dizem por aí. Então é importante que a gente procure muito bem as informações com as pessoas corretas para que a gente entenda qual foi o objetivo de Akhenaton. Não só preparar, mas trazer luz, né, trazer conhecimento, trazer a verdade. Naquela época já existiam lá as máquinas a vapor, imagina. Se daquela época já existia, gente, e eles foram impedidos, quanto mais a humanidade evolui, né, 300 anos depois de Cristo aí, já teríamos computadores. Só que as trevas não quer isso. E por não conseguir atingir Akhenaton diretamente, devido à vibração, eles usaram aí da má fé para acabar com o trabalho através de Nefertiti, levaram uma rosa envenenada. Imagina quantos traidores, né, não tinham ali dentro para acabar com o trabalho da luz. E foi aí onde pegaram Akhenaton, né? É um breve relato só para situar, né, o trabalho de Akhenaton que ele vinha fazendo, o trabalho para a luz. O que essa onda, né, de informação de Akhenaton traz, principalmente a coragem para termos fé, né, para acreditarmos na nossa fé, para acreditarmos no nosso Deus, porque imagina, depois de tudo o que aconteceu, a probabilidade das pessoas estarem vivenciando o medo, né, de falar a verdade, o medo do que o mal pode fazer, é muito grande. Então, às vezes, hoje você tá paralisado porque você tem medo de falar a sua verdade, você tem medo do julgamento, porque quem sabe naquela época você não esteve lá, né? Quem sabe você não ficou gravado aí num dos seus corpos, a brutalidade com que aquilo tudo foi feito, né? Os exércitos entrando ali e acabando com todo mundo. Então você vive aí num looping, né? E se antigamente eram dessa forma brutal, hoje é o medo do cancelamento que você tem, o medo do julgamento, o medo, né, das armadilhas do mal para fazer mal para aqueles que da sua convivência, né, que convivem com você, o medo do que pode acontecer com as pessoas que você ama, com você, com seu trabalho. A ciência de Akhenaton e de Nefertiti, ela vem exatamente para isso, né, para limpar do nosso tanto histórico coletivo como pessoal, toda essa brutalidade trazida aí lá de Amarna. Vem também tirar nossa ingenuidade diante do mal. Ser bom não significa ser ingênuo, e eu já fiz um vídeo aqui desse pra vocês. Não é porque você é bom que você tem que ser passivo diante do mal. Akhenaton não era passivo como as pessoas pregam. Na verdade, todos os correios que deveriam ter chegado dos aliados para ele não chegaram. Então imagina o quanto de traidores, o quanto de rosas que envenenam os seus sentidos tem na sua vida. Então é preciso perder essa ingenuidade diante do mal. É isso que Akhenaton e Nefertiti vem trazer. Além disso, vem trazer também as nossas polaridades yin yang, o equilíbrio, o medo que temos de ser feliz e demonstrar essa felicidade, a coragem, a espiritualidade, prosperidade e principalmente a alegria.
Naquela época ainda não tínhamos essa capacidade de abstração, porque imagina, primeiro você acredita em muitos deuses e daqui a pouco chega alguém falando que era um deus só. E é por isso que muitas pessoas falam que ele acreditava no deus particular, o Sol, mas não era bem isso. Não é que Akhenaton estava falando que o deus era o Sol. Ainda não tínhamos essa capacidade de abstração, como temos hoje, do vácuo quântico, do todo, de entender que não é um homem lá no céu com um cacetete na mão, querendo nos bater, né? Então, por isso que em muitos lugares vocês vão encontrar essa coisa de, é o Deus Sol. Não é o Deus Sol, é porque ainda não tínhamos a capacidade de entender o que ele queria nos dizer. Assim como quando Cristo trouxe a mensagem, talvez ele não tenha dito tudo, porque nós não tínhamos a mentalidade correta para entender tudo o que ele queria nos passar. E se ele falasse, não íamos entender. Então, talvez você tenha medo de propagar a sua fé, talvez você tenha medo de dar a sua opinião. E a onda de Nefertiti com o Akhenaton vai vir limpar isso também. E a melhor maneira de conseguimos evoluir pesquisando a fundo esses temas, raciocinando em cima disso. As conclusões que hoje a gente tem dos arqueólogos são as mesmas conclusões que os sacerdotes tinham, né, naquela época, porque é um trabalho das trevas não deixar que a luz se propague. A consciência de Nefertiti e Akhenaton vem trazer principalmente a nossa coragem, né? A coragem de falar, a coragem de expor. E independente do que pode acontecer, porque Akhenaton sabia o que poderia acontecer e talvez o que ia acontecer com eles, né? Que era muito perigoso. E talvez você também tenha essa consciência de que o mal existe, de que não dá pra ser ingênuo, de que ele vai fazer de todas as formas, e todas as formas que eu digo todas mesmo, para parar a propagação da luz. E vocês lembram que todos os avatares que tiveram aqui, qual foi o fim deles? Mas a gente precisa continuar passando a mensagem. E a onda de Akhenaton e Nefertiti principalmente vai nos dar coragem, vai nos encorajar. Porque não adianta você pedir a onda e sentar no sofá da sua casa. Você precisa fazer alguma coisa, você precisa ser congruente com aquilo que você pediu. Se eu pedir Akhenaton e Nefertiti, deixa eu ver o que eles faziam. Deixa eu ver qual que era a mensagem. Deixa eu ver como que eu posso fazer hoje, adaptar para os dias de hoje. E é isso que a gente faz quando a gente pede uma onda na ressonância harmônica. É maravilhoso. E fora que a gente também começa a limpar, né, alguns pontos, algumas sombras e alguns loopings que a gente vive desde aqueles tempos. Tá bom? Eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Espero que eu tenha sido contribuição no seu universo hoje. E até a próxima.